Perfeito. Então, muito bom estar aqui com você, Bela. E Também estou muito. hoje é um dia previsto para as pessoas que não puderam estar na última segunda, e eu estou juntando os assuntos que a gente fez nas duas últimas aulas, nesse encontro de hoje. Então, muita gente já fez, e nós estamos aqui, eu e você, para fazer uma revisão desse material, que começa com o que é o Juremar Yaci Uaruá. Que negócio é esse de Juremar Yaci Uaruá? Então, assim, um Juremar é um lugar onde os índios de uma aldeia enterram as pessoas sábias da aldeia quando elas morrem, os homens e as mulheres de sabedoria, ok? Então, nesse lugar onde eles enterram os seus sábios, eles plantam uma árvore que chamada de Jurema Sagrada. O nome científico dela é Mimosa hostilis, que eu acho muito bacana, porque acho que tem muito a ver com a energia das tecoemães e tem muito a ver com a energia das mulheres selvagens, né? Com essas mulheres que não são boazinhas, que não foram domesticadas. Né? Hoje eu estava aqui, tem um cachorro maravilhoso aqui, um labrador mansíssimo, e eu estava falando da aflição que eu sinto com bichos em apartamentos ou em casas, porque eu sinto que o mesmo processo de domesticação que fizeram com as mulheres, fazem com os animais também. E eles ficam assim, meio semigente, é uma coisa estranha, eles perdem é a natureza selvagem mesmo que vai se perdendo, né? E eu acho sempre muito triste, muito melancólico. Mas, quando planta essa árvore no local onde são enterrados os velhos sábios, essa árvore da Jurema, ela serve para produzir também uma bebida, que é chamada de o vinho de Anjucá, tá? É uma bebida produzida com a casca da árvore da Jurema e com as raízes. Dessa mistura se faz uma poção mesmo, é uma coisa muito curativa, muito poderosa, que é usada para conectar você com a sua ancestralidade, com a sua história ancestral. Aí vem a Aninha de Jesus. Bem-vinda, Ana. Ai, meu amor, eu Quando não tiver pude aqui. vir. Sua amiga tem um monte de coisa. Oi, Bela. Olá, Ana! Tudo bem? Eu já ia passar a mensagem aqui. Estou com saudade de você. Então, hoje é um dia bem especial, assim, falando um É, pouco sobre as raízes da Jurema, né? O que é o Juremar, do ponto de vista mais tradicional, era onde eu estava. Então, eu comecei dizendo que ele é um lugar onde se enterram os ancestrais. Nesse lugar se planta uma árvore. Dessa árvore se faz uma bebida sagrada, que é consagrada com a fumaça dos cachimbos, não é? E essa bebida, é uma medicina muito poderosa. Não é uma bebida como é a ayahuasca, embora ela tenha uma quantidade de DMT até maior do que a ayahuasca, mas ela tem uma coisa interessante, porque o princípio feminino se perdeu no tempo, o princípio masculino, mentira. E ela ficou só com o princípio feminino. Como ela não tem o princípio masculino, ela não faz esse casamento de contrários, que é o que produz as mirações, vamos dizer assim. Tem gente que tem essa mistura, essa alquimia já feita em si, e tem mirações com Jurema, tá? Eu mesma já tive algumas vezes, mas não é da bebida, é de uma predisposição minha para ver ou visualizar, ok? O que a sim, Jurema produz, de fato? A Jurema é ligeiramente afrodisíaca, e ela induz sonhos, ou seja, ela é um facilitador da sua conexão com uma outra dimensão, onde eles dizem que tem uma espécie de cidade encantada, que é a cidade da Jurema, ou se, por exemplo, essa Jurema for oficiada por uma pessoa que tenha mais ligação com a tradição africana,
tem muito, né? Na Umbanda, por exemplo, tem muito. Aí você vai para a cidade de Aruanda, em vez de ir para a cidade da Jurema. Aruanda, o É. Aruanda. Então, assim, existem muitas cidades nesse outro plano dimensional, e nessas cidades estão encantados. O que são encantados? Encantados, por exemplo, são os mestres da Jurema que foram enterrados naquele lugar. Encantados, por exemplo, são animais ou plantas que foram enterradas naquele lugar. Então, o Juremar é um lugar onde você, na realidade, se conecta com o espírito das forças daquele lugar onde você está celebrando o seu rito juremeiro, ok? O Juremar também é o congá, na Umbanda, ou o altar, por exemplo, a gente faz, eu gosto muito de fazer altares de chão, que são típicos do catimbó de caboclo, né? Onde você abre um pano vermelho bonito no chão e ali você traz o que a gente vai chamar princesas e príncipes. As princesas são os recipientes onde fica o vinho de Anjucá, a bebida da Jurema Sagrada. E a partir dali você vai servir todas as pessoas que participam do ritual, certo? E os príncipes são a conexão com as cidades, tá? As cidades dos encantados. Dependendo do mestre que está oficiando, você se conecta com várias cidades. Tem mestres assim que se conectam com 7, 8 cidades. Fala, Ana. A gente tem isso gravado? Estou gravando. Tá, que eu não consigo te acompanhar para escrever. Não escreve não, que eu estou gravando tudo. Tá? E eu até estou falando um pouco rápido, porque hoje é uma espécie de revisão do que eu vim falando até aqui, e eu quero ainda um tempo, porque hoje a gente tem um trabalho, que é um trabalho de transmutação de energia negativa, que é um espetáculo. Tá? Então, eu quero ser produtiva. Maria, você acredita que semana passada eu dormi, era 18h30, sexta-feira, eu fui dormir 18h30. Caramba. Eu dormi, desmaiei, acordei só no dia seguinte. Mas isso é bom, é sinal de que Por você isso que eu perdi você. carregar as baterias, fazer uma purificação que durante a noite a gente faz. Estava precisando, né? Estava precisando, exatamente. Então, falando, explicando o que é o Juremar, né? Então, esse Juremar que eu estou descrevendo é o Juremar tradicional, né? Então, tem o Juremar, que é esse local, tem o altar, que é chamado também de Juremar, que conecta a gente com essas cidades em outras dimensões, né? Que estão representadas tanto no congá da Umbanda quanto no catimbó de caboclo, no seu altar de chão, ok? A Jurema que eu me conecto, que eu busco fazer, ela está mais pautada no catimbó de caboclo do que na Umbanda, ok? Mas ela, ao mesmo tempo que ela bebe nessas fontes tradicionais dos índios, que é uma Jurema pura, né? Assim, a Umbanda já é uma coisa bem brasileira que fala dessa espiritualidade mestiça que a gente tem, né? Que mistura um pouco de cultura africana com cultura indígena, com o próprio cristianismo, e umas pitadas de umas outras tantas coisas, um pouco de cabala judaica, um pouco de bruxaria ibérica, um pouco dessa coisa toda, né? Eu me sinto mais identificada com essa misturada, porque eu acho que essa misturada é bem brasileira, é muito da nossa essência cultural, que é esse caldeirão, né? Mestiço, que eu acho lindo. Tenho assim, maior amor por isso. Me sinto muito identificada. O Juremar Yaci Uaruá, que foi o nome que veio para mim, é uma cidade que me conecta com a energia das mulheres guerreiras, das mulheres amazonas. Essa é a minha conexão com isso. Tá? E eu trago isso
com uma visão, uma perspectiva contemporânea, que nesse momento de pandemia, nesse momento de grandes transformações no mundo, para mim, cada dia faz mais e mais e mais sentido. A cada dia eu percebo que nós, mulheres, estamos precisando imensamente ocupar um espaço de protagonismo, que durante muito tempo a gente não pôde, não quis, ou foi muito domesticado, então não se sente capaz de. Mas eu acho que a gente está num momento em que o mundo está precisando da energia feminina, que é uma energia que nutre, que é uma energia que acolhe, que é uma energia amorosa, que é uma energia que não quer a guerra, e ao mesmo tempo tem uma profunda intimidade com a natureza da vida, morte e vida, que é um aspecto do feminino inegável, né? A gente dá a luz e condena a morte no mesmo instante. Então, isso é muito poder, né? É muito poder, né? Então, a gente precisa usar esse poder de uma forma muito consciente e entender que esse protagonismo não é um lugar de exibição, não é um lugar de, eu sou poderosa. Não, não é para isso, né? Esse lugar de protagonismo é para promover grandes transformações que o mundo está precisando, né? Então, Juremar Yassio Aruá, que é o livro que eu escrevi, recebe, então, essa conexão, uma conexão com essa ancestralidade do primeiro movimento feminista brasileiro, que eu considero, que são as Tecoimãs, que é o nome da nossa tribo, que são as mulheres sem lei, porque elas não gostaram da nova lei que veio com os colonizadores. A nova lei que veio com os colonizadores as transformava em propriedade dos seus maridos, em propriedade dos homens, e diziam que elas não tinham mais liberdade, nem para escolher com quem dormiam, nem para cantar, nem para dançar, nem para nada, né? Elas ficavam ali obedientes. E aí a gente vivenciou um processo de 500 anos de domesticação. Então é o momento de botar um pouco as garras para fora numa boa, no sentido de ousar desobedecer, como desobedeceram as velhas e boas Amazonas. Então, isso é o Juremar Yassio Aruá, né? Não é um lugar de disputa com os homens, não é um lugar de disputa entre as mulheres, que é uma coisa que eu vejo também muito, né? Que, na verdade, é uma repetição de valores patriarcais, né? E onde a gente, então, tem que reinventar os nossos relacionamentos, os relacionamentos entre as mulheres. Ao invés da gente ficar escravo das disputas de mercado. Tem uma coisa que eu acho muito legal, não sei onde é que foi que eu li isso, acho que foi num texto do Cacá, talvez, não sei, mas que fala como é que é, dessa coisa assim do self-espiritualidade. Cada um tem a sua espiritualidade, ninguém mais trabalha o projeto coletivo, né? Cada um, o seu é que é o legal, né? Eu não tenho mais tempo para o seu porque eu estou vendo o meu. E dessa forma a gente vai se isolando e vai fortalecendo e cristalizando as nossas bolhas. E vai se esvaziando em poder, porque quando a gente se junta, a união faz a força. O que é isso assim? Eu concordo com o que você disse. Assim, eu celebro isso que você estivesse dizendo mais ou menos. Não, normalmente a gente faz com as duas mãos, só que a minha tá ocupada com pipoca. Muito bom. Então, o outro aspecto desse Juremar que eu tenho que falar é da cabocla, da Jurema, que é uma índia metafísica incrível, tá? Então, da mesma maneira que a Umbanda é brasileira, que a capoeira é brasileira, não é africana, né? E, na verdade, os ritos brasileiros são esses ritos mestiços,
um pouco de índio, um pouco de branco, um pouco de negro, porque isso é a nossa raça. Nós somos uma mistura nesse caldeirão, nós somos produto desse caldeirão cultural, certo? A Jurema, a cabocla Jurema, começa por aí, né? Ela não é exatamente uma índia, ela é uma mestiça, ela é cabocla, mameluca, ela é uma menina, um bebê que foi abandonado na floresta. Ela é uma filha adotiva do cacique Tupinambá. Olha que legal isso. Portanto, ela foi escolhida por ele para ser a filha dele. Ela foi perfilhada, né? Então, dentro da Jurema, a gente tem esse processo de amadrinhar, né? E apadrinhar pais e mães espirituais, pais e mães adotados, assim como a cabocla, né? Então, por exemplo, minha madrinha de Jurema é mãe Lúcia de Omideuá, que é uma mulher maravilhosa lá da Paraíba, uma juremeira muito incrível, muito bacana, que me ensinou um monte de coisas que não são exatamente as que eu pratico, porque eu venho já, quando eu conheci a Jurema, eu já vinha de uma longa caminhada na espiritualidade, então eu faço a minha síntese, e nessa minha síntese eu me conecto com as Amazonas, e venho fazendo um trabalho de empoderamento feminino, mas a partir de uma conexão com a sabedoria ancestral brasileira, da terra brasileira, e também do meu nível de desenvolvimento espiritual. Então, assim, eu não incorporo inconscientemente, não baixa santo aqui na Maria, pode ser que um dia baixe, não tem nenhum preconceito contra isso, mas a minha forma de incorporação, até porque eu vim trabalhando muito tempo com incorporação consciente, né? Eu estou acostumada a trazer as energias para o meu corpo, a caminhar com elas, a respirar elas, então eu trabalho muito assim, certo? A cabocla Jurema é aquela que guia a gente na selva da alma. Olha que bonito. Essa é a minha visão dela, tá? Ou é assim que eu trabalho com ela. Ela é uma flecheira, ela tem foco. Olha que interessante. Ela é protetora, então esse foco dela é contra aquilo que é a diversidade. Ela é corajosa, ela vai e foca, ela não perde a perspectiva do que é que está atrapalhando ela, e ela trabalha ali para se livrar daquele obstáculo e avançar espiritualmente. Ela tem um lindo cocar, um cocar que representa a iluminação. E o arco e a flecha que representam esse foco, né? E ela é caçadora também, então ela tem essa capacidade de caçar aquilo que ela precisa para avançar. Certo? Acho linda ela, tenho paixão por ela. Acho ela uma beleza. Então, o segundo item aqui do nosso trabalho de hoje são ritos da ancestralidade feminina brasileira. E eu digo para vocês que são vários, a gente tem pouco conhecimento de causa, das raizeiras, que são mulheres incríveis, das nossas benzedeiras, as rezadeiras, que a gente gosta tanto, né, Bela? Você vive me mandando uns cantos e rezos, e é maravilhoso, né? Que são coisas que purificam, que limpam a casa, as pessoas, né? É tudo tão bonito, é tudo tão antigo e verdadeiro, né? Passado de mãe para filha, passado de madrinha para filhada, né? E quando a gente se reconhece umas às outras, na conexão com esse poder ancestral, essa tribo Tecoimã que a gente está começando a forjar, não que ela não exista, ela existe num outro plano, ela existe numa cidade dessas, que é a cidade, que é o Juremá Iaci Uaruá, que é o nosso Juremá, tá? Das pessoas que se conectaram comigo, das pessoas que eu batizei, né, nesse Juremá. Então,
Esses ritos têm a ver com o rito dos cachimbos, muitos deles vão ser extremamente tradicionais, e outros a gente está recriando. Por que a gente está recriando? Visando dar passos à frente em relação ao futuro, a construção de um futuro mais amoroso, mais curado, né? Uma relação entre as mulheres de apoio mútuo, onde a gente se sinta pertencente, onde a gente se sinta numa família sem as travas kármicas, mas com a expansão do Dharma, né? Que vem com a consciência que a gente foi adquirindo, cada um de nós no seu caminho espiritual, cada um de nós com a sua síntese, né? Da caminhada espiritual, cada um de nós com a sua cor, cheiro, gosto. E essa diversidade bonita nos unifica, não nos separa. Nos ajuda a nos respeitar na diferença, nos ajuda a entender que você não ser igual a mim é bom, porque pode ser complementar. O que eu não tenho, você tem, o que você não tem, eu tenho. Então, se a gente conseguir trabalhar de forma colaborativa, a gente vai ter um resultado melhor, a gente vai ter um resultado mais completo, né? Então, a gente tem duas coisas para pensar, né, sobre essa questão dos ritos de ancestralidade, que a gente precisa purificar algumas crenças e alguns padrões restritivos de comportamento que a gente herda da nossa linhagem familiar. Todo mundo aqui já ouviu falar de constelação familiar, todo mundo aqui sabe que a gente tem um monte de nozinhos aí, de alguns registros de memória que ficam retidos no corpo físico, às vezes em órgãos, né? Gerando doenças e gerando também repetição de padrão, que é extremamente restritivo, constrangedor e aprisionador. Tá? Então, em sabendo disso, da mesma maneira que existe uma metodologia das constelações familiares, e que eu acho que são incríveis, eu acho que o processo de constelação eu acho muito revelador, mas eu tenho uma certa crise pessoal com os processos de constelação quando vai para a parte da cura. Eu acho, por exemplo, que o diagnóstico, a anamnese é maravilhosa. Quando vai para a cura, que fica só aquela coisa, tá, eu te perdoo, eu tomo, mamãe, você é grande, eu sou pequeno e tal, não sei o quê, que eu acho que é legal, mas que eu acho que não resolve só você dizer aquilo. Porque eu acho que você precisa, na verdade, para transformar uma emoção, você precisa entrar em contato com ela de uma maneira profunda, com grande capacidade de observação do mecanismo dela, como ela se engendra em você, de onde ela vem, para onde ela vai, o que a detona, sabe? Para além da historinha familiar, para que você possa efetivamente trabalhar naquele nó e avançar em relação ao processo. Ainda que ele se repita, ele vai estar cada vez mais mapeado. Cada vez mais você vai ter intimidade com aquilo para poder liberar e seguir em frente. Não perder esse foco que a Cabocla Jurema traz para a gente. Essa coisa da arqueira, sabe? Eu vou lá, pá! Sabe? Então, isso eu estou chamando de reeducação feminina libertária. Porque eu acho que o feminino trabalha com padrões muito negativos há muito tempo. Então, a gente tem uma coisa muito cristalizada que a gente precisa trabalhar e processar para que nós efetivamente possamos ser uma tribo de mulheres mais livres, mais selvagens,
menos domesticadas de verdade. E que a gente possa olhar uma para a outra com profunda admiração por sermos mulheres que estamos fazendo esse trabalho interno, secreto, essa iniciação secreta consigo mesma, apoiando o trabalho da outra, reconhecendo a outra como alguém que está comprometida com isso, que não é uma coisa fácil nem simples, né? Então a gente tem que se apoiar nesse processo para que a gente possa, então, juntas, ser um exemplo para o mundo, possa ser uma sabedoria viva, andando sobre a Terra, e deixando marcas mais positivas para as mulheres que vêm depois de nós. Para as mulheres do nosso tempo e para as mulheres que vêm depois de nós. Então, isso é o Juremar e a Aruá, do qual eu sou madrinha. Maria, posso falar? Pode, deve. Então, eu não sei porquê, ou eu sei porquê, não sei. Eu tive uma passagem aqui agora, né, ainda há pouco, muito forte, né? E muito linda. Isso já me aconteceu um outro dia. E eu estava muito focada em querer estar aqui com você, né? E essa história do padrão de repetição é uma coisa que eu mais peço a Deus para que limpe, porque é o que mais acontece comigo, né, Maria? Eu tive duas mulheres, né? Duas, não, três mulheres com a Patrícia, você e Lucinha, Patrícia Zarian, que eu digo, né? Que, assim, são as mulheres que me viram de igual para igual. Nunca tiveram problemas, assim, porque eu também faço coisas e só essas três só. O resto é um problema muito sério. E eu estou pedindo muito a Deus para sair dessa energia. Eu não quero morrer com essa energia, né? Eu quero limpar essa energia, porque essa energia não me pertence, não. Isso é problema delas, porque como a gente não consegue... O problema delas é problema nosso, sabe? Porque faz mal a nós também. É uma faz mal a nós, mas a energia da gente. Então não é um problema só delas, é um problema nosso. Eu sei. E a gente tem que trabalhar assim, entendeu? A gente trabalha na gente para curar todo mundo. Para curar todo mundo, né? Isso. Tá certo. Porque, Só essa mudança de visão já muda tudo, viu? Sim. Agora é um compromisso com essa mudança de visão, sabe? E eu agradeço muito. Não, eu tenho lutado bastante. Hã? Eu tenho lutado bastante com isso, dentro da energia, para poder limpar. Eu não estou dizendo para você que isso que você está falando não existe, não, porque eu sei que existe. Existe pra caramba. As mulheres têm uma energia de disputa que é um negócio que vem e que é produzido na gente porque interessa. Enquanto a gente estiver disputando, a gente está fraquinho. Enquanto a gente estiver disputando, a gente está no bolso. Mas quando a gente não está disputando, Maria, tipo assim, você faz seu trabalho lindamente, eu super honro, acho lindo, maravilhosa, uma mulher inteligentíssima. Por que não honrar uma mulher como você, uma mulher como Lucinha, super competente, uma mulher como... Meu Deus! Também. Nós somos mulheres honradas também. Você é uma mulher honrada também. É porque a gente também tem um foco no negativo. Porque como o negativo drena energia, tira energia, a gente acaba dando muito mais atenção a isso do que ao centramento. Eu ontem estava com umas questões assim, com uma amiga, né? Aí foi bonito, porque eu estava, não sei se eu falo com ela, se eu não falo com ela, se não sei o quê. É o enredo, né? O enredo, a gente sempre entra no tal do enredo. Aí abriu um tarô, né? Abri um tarô. O tarô foi slapt na minha cara, né? O que fazer? O sol, minha filha, esquece. Você tem mais o que fazer. Não perca o foco. O sol é isso. Volta para o centro, brilha em paz.
Isso. Entre em Isso contato eu com a estou verdade, aprendendo. pega a sua amiga e diz exatamente como você está vendo. Não tenha medo de dizer a verdade. A verdade que é a sua verdade, não é a verdade absoluta, não. Mas como você está percebendo? Porque é a sua amiga, vale a pena você dizer para ela o que é, como você está vendo. É uma forma de respeitá-la. Porque eu estava assim, não, devo ficar quieta, porque senão, se eu não ficar quieta, eu vou ser... Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho que ficar quieta nem disquieta. Eu tenho que ser... Mas, Maria, olha só, uma coisa que eu aprendi principalmente de 18 para cá, é honrar muito o silêncio. O silêncio, ele apareceu em todos, quando eu vejo em horóscopo, que são com as cartas do tarô, o silêncio é assim, a pessoa quer que você brigue e você não briga e você se trabalha. Isso tem me alimentado e tem sido bastante positivo. Sim. Aprender a lidar com isso é que não foi fácil, mas do fundo do meu coração já lavei minha alma. Então, assim, é bom demais até. É bom demais até, entendeu? Porque Estamos avançando, né, Ana? é, Né? Porque não é fácil ficar no silêncio. não é fácil, mas de 2014 para cá eu tive que aprender a ficar em silêncio, porque se você percebe que o outro quer exatamente que você discuta, né? Que você converse, mas até para te levar no nível. Né? Pela Isso, fala. exatamente. Então, lá em 2014 começou esse trabalho, né? E que nem diz a minha parceira lá de Araras, você fica apagadinha quando você vem com toda a força, mas eu venho no meu trabalho, eu dou aquilo que eu sinto de melhor no meu trabalho, só isso, né? Não vou com essa intenção de aparecer de nada, aí isso é uma consequência, né? Então, mas aprendi, é gostoso E você ficar. está muito mais centrada. Eu, como testemunha de uma pessoa que vê o seu Sim, processo, eu posso você dizer que você avançou de uma maneira muito incrível, porque você conseguiu não só se centrar, como tomar consciência da importância do trabalho que você estava desenvolvendo. Você desenvolveu disciplina ao longo desses anos que eu tenho visto, né? E você desenvolveu uma coisa muito legal que é um reconhecimento do próprio valor sem pirar na batatinha, sem que o fracasso lhe suba a cabeça, entendeu? sim, sim, E é muito sim, legal isso. Ai, que bom, Maria verdade. Tereza, mais uma maravilhosa. Que bom. Então, isso aí Obrigada, Maria. Obrigada, Bela, por e esse escutar. trabalho de reconhecer e honrar o processo umas das outras é a coisa mais importante dessa tribo aqui, entendeu? Porque a gente tem que saber que a gente não está sozinho batalhando isso, que tem gente com a gente, vendo, apreciando o esforço de cada uma, sabe? De ir numa outra direção, que é essa direção que dá força, que empodera umas às outras. O que é empoderar umas às outras? É reconhecer o esforço do outro, é reconhecer o crescimento do outro no plano espiritual, reconhecer que você desenvolveu habilidades ao longo do tempo. Isso é maravilhoso. Bem-vinda, Maria Tereza! Maria, eu Oi. queria comentar que. Ah, Ai, Maria, desculpa, você estava falando? não, pode falar, é bom. É uma conversa. Não, a outra Maria. Eu acho que ela estava dando um oi. Não. Não? Ah, tá. É, isso para mim assim tem uma coisa assim, eu acho que a gente está falando de várias camadas aí, né? É. Mas uma que eu identifico assim, que é muito na comparação, assim, né? Quando para mim existe um veneno quando a gente se compara, né? Porque quando a gente está no cooperativo, não existe, né? Porque eu fortalecendo você, eu vou estar me fortalecendo ao mesmo tempo. E isso é muito Claro. incrível quando isso isso integra mesmo, porque
enquanto fica no racional, a gente faz um esforço, né? Não, mas como nessa ideia a nossa visão de mundo atual, que é o para você ganhar eu tenho que perder, é quase que incompatível com ganha-ganha, porque quando você ganha, eu ganho também. E isso é muito incrível quando a gente vivencia isso. Você fala assim, é isso, pronto. O outro ganhar, eu ganho também, assim, né? E a comparação, ela não ajuda muito nesse processo, assim, eu percebo. E, enfim, né? E a comparação, ela tem uma coisa muito ruim, porque ela pressupõe uma perfeição, tá? Que é uma perfeição tirana, entendeu? Porque ela cria um modelo que, se você não se enquadra nele, você está fora. Ele é excludente, ele não é integrativo. Então, ele é adoecedor. E ele é contra a diversidade, né? Porque é como se eu quisesse homogeneizar, trazer todo mundo igual. Então, todo mundo igual a mim. Todo mundo igual a mim, de preferência. E mesmo assim, né? Não, às vezes até bem isso, assim, eu quero ser melhor que a Maria. Mesmo se eu tivesse todas as experiências com a Maria, o meu jeito, Bela, dizer seria completamente. E você, quando você fala né, da tua experiência com a tua madrinha, você fala, eu peguei umas coisas aí, eu fiz do meu jeito, assim, que essa coisa que com o é tão apoio rica dela. de... Com o apoio dela. Ela é maravilhosa. Eu Isso. amo essa mulher, porque ela disse, minha filha, a Jurema é sua, você faz do jeito que quiser. Que eu fui perguntar para ela, né? Como é que eu vou ser madrinha de Jurema se eu não incorporo? Se eu não sei o quê? Ela disse, querida, você está fazendo um trabalho para mulheres contemporâneas, você recebeu esse trabalho de forma legítima. Você tem uma caminhada verdadeira, você é uma buscadora sincera. Faça do jeito que vem da sua guiança. Se for de cabeça para baixo, com balangandã na cabeça, que seja. Você é livre. A Jurema, ela diz uma coisa linda, a Jurema é livre. Isso, para mim, é tudo. Eu digo, é aqui, me achei. É aqui que eu quero ser. É aqui que eu quero estar. Né? Eu não quero repetir. Eu não quero... eu quero aprender, sim, com essa ancestralidade, com aquelas mulheres que vieram antes de mim, mas eu quero poder atualizar isso para o lugar onde eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo, para o futuro que eu estou começando a criar, co-criar. Nós estamos co-criando um futuro que a gente nem sabe direito o que é. A gente está vivendo um momento histórico muito incrível, gente. Muito incrível. A gente realmente não sabe. E é muito interessante. Eu estava conversando hoje com o Rogério, que está aqui comigo, dividindo a minha casa em Boca do Mato, e a gente está num momento em que a gente tem que aprender a fazer pão, a plantar, a limpar a casa, a cozinhar. A gente vai ter que ficar autônomo, porque a gente vai precisar disso. E isso tudo faz da gente pessoas muito simples e muito parecidas, cada uma com o seu jeitinho. Mas aquela coisa da hierarquia vai meio que para o espaço nessa hora. Né? Então é importante a gente ter um lugar para se reconectar com a natureza, para observar a natureza, porque a Amazônia está queimando, o Pantanal está queimando. Não dá para achar que isso não tem consequência. O capitalismo está ruindo. A concentração de dinheiro está cada vez maior. A desigualdade cada vez maior. Né? Temos um 2021 aí desafiador pela frente. Né? Então, agora chegou a Terezinha aqui, ó. Bem-vinda, Terezinha. Terezinha estava no último trabalho que a gente fez pelo Zoom. Bem-vinda, querida. E nesse último trabalho, a gente recebeu umas informações muito preciosas. A Tatiana De Conto trouxe para a gente uma pesquisa de uma microbiologista que fala do seguinte, que eles descobriram que uma das coisas que mais protege a gente do tal do Covid,
né? Um dos elementos, assim, que mais estavam protegendo as pessoas do Covid era um tal do linfócito T, que é produzido pelo timo, tá? E o timo é extremamente afetado pelas emoções. Então, quando você está com emoções negativas, ele constrange, ele fica menor, e ele produz menos linfócitos T. Ela aqui de novo. Maria, é que eu vou sair do celular e vou entrar pelo computador, que a bateria está acabando. Beleza, estamos te aguardando. Se você já ouviu esse texto, eu não preciso nem te aguardar. Você já sabe tudo que você está falando. E aí a gente começou na semana passada ou foi essa semana? Foi segunda-feira, o último trabalho. Então, na segunda-feira, a gente começou a fazer um trabalho de investigação dos padrões negativos da gente e que a gente, como que era o mecanismo deles em cada uma. Foi muito interessante, não foi, Tê? Foi bem legal. Então, a gente começou a fazer um mapeamento dessas emoções negativas que fazem com que a gente, com que o nosso campo energético fique reduzido, se constranja, sabe? E aí a gente depois começou a mapear quais eram as coisas, quais eram os antídotos para isso, para cada uma dessas emoções negativas, de tal forma que a gente se equilibrasse e voltasse para o centro. Certo? Certo. Então, eu anotei as coisas da nossa última reunião que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou propor o seguinte, vocês podem pegar lápis e papel, porque vale a pena agora. Isso aqui, por mais que fique gravado, é legal você fazer o seu, tá? É só para você fazer um roteiro de trabalho pessoal. Estou procurando as minhas anotações agora em que caderno que eu anotei, meu Deus. Tá. Eu estou com a anotação daquele nosso encontro, é ele que eu estou usando como roteiro, e a gente vai avançar um pouco, porque depois disso eu andei conversando com o João, meu filho. Ah, eu ia dizer o filhão. Que agora está estudando psicologia, e ele trouxe algumas informações daquele Hawkins que a gente falou da outra vez, que é um cara que estuda inteligência emocional, né? Uhum. E muito interessante, as coisas que ele trouxe foram muito complementares às coisas que a gente conversou. Então, eu vou trazer aqui a primeira emoção negativa que a gente começou a mapear. E vou trazer também essa visão complementar que o João trouxe, para a gente acrescentar. Então, o primeiro padrão negativo que a gente fez de investigação foi a raiva. E a gente começou a perguntar para as mulheres que estavam no último encontro o que era que dava raiva. Do que eu sinto raiva? O que starta a minha raiva? Né? Não sei se vocês querem responder ou se eu posso dizer qual foi a resposta campeã. Aninha de Jesus, Bela, TT, o que te dá raiva? TT sou eu? Não, é a outra. É a Maria Tereza, você eu já sei. Ah, tá. O que me dá raiva? O que te dá raiva? O que produz raiva? Eu não tenho muito esse sentimento, não. Eu acho que o meu outro sentimento é pior do que uma raiva, porque o que me dá mágoa. Não, mágoa é outra. Mágoa é outra. Pois é, mas eu não sinto raiva. Você não sente raiva nunca, Ana de Jesus? Eu não sinto raiva, Maria, eu não sei explicar. Ana, tem assim, né? Alguns estudos trazem que a mágoa é uma raiva reprimida. Então, eu concordo com isso, porque, para mim, o meu sentir, eu fico muito magoada. E aí, quando eu me sinto magoada, eu não fico com raiva, mas eu acho que é pior do que tudo o sentimento da mágoa. É depressão. A mágoa é depressão. Daí tem que investigar que possivelmente seja na infância, que tenha ficado uma coisa muito reprimida, uma raiva
Aí investigue aí com seu pai, mãe, alguém próximo que tenha ficado ali, daí tudo entra ali, ali é um lugar Hoje, né? muito doloroso. Eu sei que quando eu era criança, assim, era meio que proibido ficar com raiva. Ah, não, na minha casa não. Mas existe também tem os estudos de emoções que traz assim, que a raiva, na nossa sociedade, a raiva para a mulher, ela não é bem vista. Isso. E daí... Bela, que bom ter você aqui, porque Bela é psicóloga, não é? Comportamental? Ah, tá. Não sou comportamental, mas sou psicóloga. E é quando, assim, de uma forma geral, talvez na sua casa não, mas na escola, a gente tem uma cultura em que a mulher não é bonito a mulher sentir raiva. Não, tem que ser sempre boazinha. Não é bonito que ela fique de pernas abertas ou coisas nesse sentido. Então, isso, e a gente fala de emoção secundária, que a emoção secundária que vem é a tristeza, e daí é essa mágoa, entende? Então, a tristeza, ela vem no lugar da raiva, porque é assim que a gente consegue manifestar. E ao contrário, né? Porque eu já vi que muitas vezes eu me proíbo, eu travo a tristeza, mas a raiva vem. Mas aí você, né? É sempre essa dobradinha, sério. Engraçado Eu que sou raivosa pra caramba. No homem é diferente, porque a raiva ela é bem vista no homem, né, na manifestação. Mas ele não pode manifestar medo. Então, por exemplo, a emoção, porque a gente tem 5 emoções primárias, e a emoção do medo, ela não é muito bem vista, e aí ele vem com uma raiva, só que uma raiva agressiva. Aí a gente vê episódios de violência e coisas assim. Entendi. Fala, Maria Tereza, você ia falar alguma coisa também. Eu ia falar que eu sou uma pessoa raivosa. E começou... Eu sou uma pessoa muito trabalhada hoje em dia, a minha raiva, mas a minha natureza é raivosa. E eu já investiguei, eu acho que ser contrariada é uma coisa que me dá muita raiva. Ah, eu não. Eu investiguei em meditação, em trabalhos pessoais, né? Sabe qual foi a causa campeã? Antes de você falar a causa campeã, eu queria dizer, o que me causa raiva é alguém trazer alguma coisa assim, ou me taxar de alguma coisa assim, porque, bom, trabalhando com a CNV, isso para mim, de você julgar o outro, assim, então, trazer alguma coisa, você é tal coisa, isso, assim... Afirmar. Isso, fazer afirmativas, como se eu... Tipo, hoje, por exemplo, hoje de manhã, meu esposo falou assim para mim, meu companheiro, ele falou assim, você é desorganizado. Menina, mas subiu assim. E eu, tipo, chorei de raiva. E eu falei para ele, eu não sou desorganizada. Se eu fosse desorganizada, você não teria comida em casa. Se eu fosse desorganizada, você... Sim, Maria. Eu não tenho essas coisas engraçadas, né? Mas o padrão aqui, assim, o hors concurso aqui da parada foi a injustiça. Foi o quê? Injustiça. É como eu me sinto, né? Quer dizer, ser contrariada é a injustiça. Nada que sobe a raiva. Essa foi hors concurso. Injustiça. E o não reconhecimento então eu faço do mérito. Hã? E o não reconhecimento dos seus méritos. Aquilo que você sabe que é legal e aí alguém diz, não, mas você não é. Tipo isso. Mas é aí que quer dizer, só aprendi lá em 14, mas essa raiva eu não tenho essa raiva. É engraçado isso. Agora, eu fico magoada, né? Eu digo, poxa, um exemplo, né? Vou citar uma pessoa que não está aqui no grupo qualquer, porque para não gerar essa energia. Pô, Pedra, vou falar Pedra. Pedra falou isso, pô, ela sabe, está comigo 24 horas, está comigo junto. Como é que ela fala isso? Mas eu não fico na raiva. Agora, se for muito forte, conforme
vocês ficam na raiva, ela é raivosa, eu fico na mágoa, entendeu? Só que antigamente eu achava que... Aqui é psicologia, Maria. Não, Antigamente eu achava que... antigamente eu achava que eu tinha que brigar, que nem a Bela falou, se bravejou. Não, muito pelo contrário, não quero nem saber. Tá aqui, você se limpe para lá, não quero saber. Impressionante isso, Maria. E ainda cheguei num ponto, devo estar um pouco lelé já, que a pessoa não sabe o que está fazendo. Quando uma pessoa causa injustiça para você, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Tem alguma coisa mais forte atuando, né? Uma energia que essa pessoa não está alcançando o que está fazendo. É uma boa explicação, porque eu acho realmente que, na verdade, por trás dessas emoções negativas, existem energias espirituais que atuam e se alimentam delas. Tá? Uma coisa meio maluca isso, mas é um pouco assim. E elas se alimentam da sua raiva, ou de provocar raiva em você, ou de fazer você repetir, que aí você perde. Exatamente. Então, eu acho que a sua visão está correta também, tá? Agora, eu achei bacana, porque o João trouxe uma outra coisa. O João trouxe o seguinte, assim, aí a gente viu que essa raiva, né, ela ficava mais pacificada quando você entrava em contato com o seu mérito ou que você reconhecia o seu próprio valor. Um movimento de autoestima e de amor por si. Se o outro não reconheceu, se o outro não percebeu, eu percebo quão bacana, o quão organizado eu sou, o quão eu proporciono a esse homem comida em casa, isso, aquilo. Ou seja, ele está com um problema aí que ele tem que resolver, porque eu não vou introjetar esse julgamento, eu não vou introjetar esse não merecimento ou essa injustiça, né? Eu não vou ficar me sentindo diminuída por isso. Agora, o João traz uma outra coisa que eu achei interessante, que ele diz que quando a raiva é madura, que aí é uma coisa da observação dele, né? Quando a raiva é madura, ela é um sentimento extremamente poderoso no sentido de te livrar de obstáculos para que você possa avançar nos processos. Então, você tem um momento de raiva que é uma fúria contra aquilo que está te limitando. E aí eu acho que é um resgate de aspecto selvagem. Mas essa raiva madura significa que ela é consciente. Ela é consciente e ela é focada. Eu ela não é uma explosão que vai para tudo que é lado, ela vai direcionada naquilo que está tentando te limitar. É porque a raiva te põe para frente também, né? Oi? Eu tenho eu tenho uns 2 livros de raiva aqui em casa, então raiva é um sentimento que eu tenho estudado. Você assim, conhece bem, vamos lá, vamos aprender com você. Assim, né, conhece bem, não, assim, né, mas eu tenho... Não, mas você tem uma leitura. Tenho me inspirado muito, assim, né, porque a impressão que eu tenho, assim, a raiva é ruim, é um sentimento mau. Primeiro, assim, que para mim, qualquer sentimento que está dentro da gente é um sentimento que ele existe por si só. Essa questão da dualidade, assim, me incomoda, assim. Então, isso é algo que eu já assim, já me traz uma interrogação aí. Puxa, o que a gente está fazendo com sentimentos que nos pertencem? Porque a raiva, ela é natural. A gente sente raiva, como a gente sente amor, como a gente sente alegria, como a gente sente afeto, como a gente sente... Enfim, a gente sente, é isso, ela é instinto. Existe essa teoria que ela fala, é instinto. As 5, a gente fala da Marta, né? Que é o medo, o amor, a raiva,
a tristeza e o afeto. São as 5 primárias, isso está na gente, assim. E aí essa questão, né, que a Tere falou, né, comentou agora, né, a raiva ela é extremamente poderosa, mas é isso. Como que eu uso ela? Como que eu uso ela? Porque se eu reprimo, eu deprimo. Se eu reprimo, eu deprimo. E pessoas com depressão podem transforma em mágoa, né? investigar que tem repressões com relação à raiva. Assim, reprimem sentimentos, né? Porque é uma panela de pressão ali, né? Você tá ali, daí ou estouram ou deprimem. E não tem energia, né? Porque o que é? A raiva, ela é uma energia propulsora. Agora, Nossa, como com que... certeza. Super e maravilhosa. Só que como que, desde criança, imagina crianças aprendendo a lidar com a raiva, a gente ensinando as crianças a aprender a lidar com a raiva. Que Então, bom isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas primeiro a gente tem que aprender a lidar com a nossa para poder ensinar. Super. Super. E o que aconteceu hoje de manhã, que eu contei o episódio aqui, justamente eu fui no banheiro refletir, porque eu vou no banheiro reflito, assim. Eu fui no banheiro refletir, eu falei assim, eu não sou isso. E eu não vou permitir que ele acredite, que ele me taxe, que isso se torne normal. Então, quando eu voltei para a cozinha, eu falei empolgado, mas eu falei, olha, eu não sou isso, não é assim que você, não é assim. Aquilo me impulsionou, porque eu poderia ter chorado e ficado no meu canto, ai, coitadinha de mim. Ele falou, não, chorei porque me fez chorar de raiva e fui lá e falei. Eu acho muito bom, eu acho que é a tal da raiva madura e que elimina, né? E que é uma flecha, né, certeira. Elimina aquilo que está te constrangendo, aquilo que está se transformando numa limitação da sua pessoa. Não é? Se nós somos seres que nos percebemos como seres espirituais, a gente é muito mais do que a circunstância. Né? Só que se a gente começa a se trabalhar, e também uma das coisas que eu venho estudando desde esses 2014, quanto mais você grita comigo, mais eu falo baixo, eu acabo com você. Quanto mais você grita comigo, mais eu falo baixo. Sinto muito, te amo, não entro no nível. E aí, minha filha, isso que é um perigo. Mas isso é uma forma de se achar superior ao outro, Ana. Não, mas é porque o outro, eu antigamente eu gritava também. Então, mas se você trabalha na mesma... Não é gritar, não. Eu estou só questionando esse lugar que é assim, eu falo mais baixo porque eu tenho mais controle. Na verdade, eu acho que tem um aumento de repressão aí. Não sei, Maria, porque... Eu acho que é bom você não explodir. Eu acho que é bom você não explodir. E não discutir. Explode para todo lado, ela não é uma raiva consciente, né? É uma explosão mecânica, não é uma raiva madura, ela é uma coisa que vai... É o famoso jogar merda no ventilador, né? Não interessa para nada. Concordo? É verdade. Um bom exemplo dessa é sei lá, um pai, uma mãe, enfim, né? Alguém que eles, assim, o trabalho é muito estressante, chega em casa, a criança derruba um copo de água e apanha horrores. Isso é uma raiva que vai para tudo quanto é lado. Na verdade, ele está sendo, sei lá, no trabalho, sofrendo pressões, não sabendo lidar com aquilo, e daí vai jogar para outro lado, né? Isso. Que a gente tem uma outra visão, né? A raiva, pela medicina chinesa, né? Ela é madeira, né? A madeira é a propulsão da vida, né? Então, assim, a raiva dentro do limite que ela tem que ser, né? Sem ser a explosão yang da raiva, mas ela é o que impulsiona, ela é o que faz a semente, ela é a primavera, é o que faz as coisas brotarem, né? É o sentimento também que pode fazer as coisas acontecerem, porque é o movimento madeira, né? Ela é a emoção do movimento madeira. Muito legal, Maria Tereza. Agora, ao mesmo tempo, o elemento madeira é o elemento que mais você pode ter ascensão de fogo, né? É o AVC, a dor de cabeça, é o yang do fogo descontrolado, né?
Certo. Essa raiva, ela pode pegar fogo, ela pode explodir, né? Como vocês estavam falando, né? E aí que é um perigo, né, Maria? Aí é Mas muito perigoso. eu acho É um que elas perigo. Ainda falaram, bem eu que concordo você, de plenamente. uma certa maneira, não entra em contato com essa explosão, mas essa mágoa em que se transforma, né? Pelo fato de você não explodir, porque eu acho que assim o interessante é você conseguir estabelecer o foco e colocar a raiva para efetivamente combater aquilo que está te limitando. Dá para entender o que eu estou falando, Ana? Eu creio que sim, Maria, mas assim, por exemplo, as experiências que eu tenho tido, eu não tenho entrado na mesma sintonia, e isso eu fico bastante tranquila. Tem me levado para um estado de tranquilidade. Não Beleza. é fácil, não, mas Eu eu acho não que sei nem dizer por que que eu o fico seu campo tranquila energético, nesses momentos, nem Não, sei você explicar. fica às vezes tranquila, porque você mesmo trouxe que às vezes aquilo vira mágoa. Porque se você está Não, sofrendo uma injustiça, é muito estranho que você fique muito tranquila sofrendo uma injustiça. Concorda? sim, pior que Não é fiquei. bom. Não é bom. Estou Pior que fiquei. estou tão tranquila com isso. Estranho. Muito estranho. Não é a não ser natural. que você esteja com um campo energético muito trabalhado e que Aham. você receba aquilo de uma forma ideal, vamos dizer assim, né? E aí você aboliu. Eu acho que a Ana falou disso, ela Não vai, ressignifica, né? né? Ela ressignifica, ela diz, esse cara está dizendo isso por ignorância, esse cara está dizendo isso porque ele não entendeu quem eu sou, ele não está me vendo, né? Isso é legal, quando ela ressignifica o lugar dessa pessoa que está julgando ou criticando, é bacana, é um grande avanço. Mas eu acho que tem também essa outra questão que eu fiz para ela. Eu acho que isso tudo serve, essa conversa serve para a gente passar um tempo observando essas emoções negativas, porque Maria Tereza, acho que quando você chegou já tinha falado do negócio do linfócito T, não já? Você Não, pegou essa parte? eu ouvi. Você pegou essa parte? Eu quero contar um relato de uma raiva minha. Peguei. Ah, Eu quero falar uma raiva minha de ontem. Aí ontem eu tive um problema, que eu tinha que resolver um problema na Light. E eu cheguei na coisa injustiça da vida. Eu cheguei na Light e você assim, a mulher quebrou? disse, não, pega a ficha, não vai resolver, e não sei o quê, e tá, no Serasa, as velhinhas tudo brigando, uma opção de gente com luz cortada, um caos na Light, a mulher dizer que eu tinha que pegar a ficha. Aí Eu já passei a por mulher, isso. não, pegar a ficha não, você tinha que marcar agendamento. Aí, quando eu entrei lá, eu falei assim, olha só, eu não vou marcar agendamento, eu quero que isso seja resolvido, porque as contas estão pagas e meu nome está no Serasa. Cara, em vez de eu quebrar o negócio, que a mulher disse que não ia me atender de maneira nenhuma, eu falei assim, aí eu comecei a brincar e jogar minha raiva, que eu sei que eu tenho, na brincadeira. E eu sei que está acontecendo um absurdo serviço, um absurdo tudo, no meio da pandemia, independente da causa humana, justiça social, eu estou sendo injustiçada, eu quero resolver meu problema. Sabe que eu fiquei ali até resolver o problema, que é a minha personalidade. Mas, assim, não briguei, não berrei, não me estressei, não conversei com as velhinhas tudo. Fiquei 2 horas na loja, mas eu resolvi e não agendei. Aí eu gostei, sabe? É um relato da raiva, que eu tenho trabalhado isso, eu sou meditante, né? E aí, assim, um relato de quando você consegue botar a sua raiva na ação, porque aquilo ali era um caos, todo mundo só falava que ali era uma cena Haja patética. centramento, né? Concentramento, é você pegar aquilo sabe, eu fiquei contando, se dividindo, porque você começou o assunto com isso, e eu fiquei tão feliz ontem, porque normalmente eu já saía brigando, xingando, mandando para puta que pariu, o governo, o prefeito, a Light, e a privatização, sei lá, qualquer coisa. Que ótimo. Mas eu não fiz nada disso. E quando resolveu, saiu, ainda né? fiquei... No que conseguiu se manter centrada, conseguiu resolver o que estava te enchendo o saco, né? E era um problema sério, era um negócio de nome no Serasa, era um negócio meio sério, né? Por um erro da Light de computar a conta. Enfim, uma loucura, e que eu tinha que resolver, entendeu?
Enfim, eu também não tenho muito tempo, então era o tempo que eu tinha me disposto para ficar lá sentada a bunda. Eu falei, então agora eu vou ficar com a bunda sentada aqui para resolver isso. Mas só um relato, assim, achei legal, porque a gente tem todas as emoções. É mentira dizer que não tem. Eu demorei muito para entender isso, muito, assim, na minha vida. Só na maturidade agora que eu consigo perceber que é isso. Você tem a raiva boa, você tem a raiva ruim, você tem a tristeza, você tem o medo. Isso. São emoções, como a Bela falou, que estão dentro da gente, né? A leitura Ayurveda vai ser uma, a taoísta vai ser outra, a sua da psicologia, mas é tudo isso, assim. A gente tem as emoções, né? Isso Se aí. você for falar do budismo, já é um pouco diferente, mas todos falam isso, as emoções, elas existem, né? Com certeza. E a O que é gente... interessante, eu te fiz uma pergunta, eu não entendi direito a sua resposta. Você pegou o início do trabalho aqui, quando eu estava falando do linfócito T? Peguei, do timo, né? É. Eu entrei e você estava falando das células T, não sei o quê. Beleza. Então, a gente vai passar para outra das emoções dessas que encolhem o campo da gente, né? Que quando a gente não trabalha legal, a gente tem esse constrangimento. Porque esse constrangimento, gente, é menos proteção. Mari... Ah, não, pode Fala. Não, é que eu fiquei numa coisa, mas é bem assim, para mim uma coisa que me indica se eu tô num caminho ou não de lidar com determinada emoção é quando eu incluo o outro. Para mim isso é uma grande virada de compreender, porque enquanto eu só tô olhando para mim, é aquela coisa da espiritualidade. Ah, não, é só eu que importa, é só eu lidar com a minha raiva e tal, né? Tá, beleza. Aí eu entro num processo de descarte. Ai, pronto, descartei a minha raiva no outro, saí feliz da vida, né? Tipo, me aliviei. Mas quando eu incluo o outro, eu me incluo, né? Porque é isso, eu preciso me incluir. E incluir o outro nessa relação que ocasionou aquela emoção é incrível daí, né? Aí acho que para mim é a grande sacada, assim, a grande virada que a gente pode fazer. Muito bom. Isso aí. Então, a outra é uma coisa muito esquisita, que é a vergonha. A vergonha. A vergonha é um limitador horroroso, né? E aí também a gente ficou mapeando o que era a vergonha, né? Que a vergonha acontecia sempre que eu me sentia vulnerável. Aí eu sentia vergonha. Quando eu não me sentia dona da situação, quando eu não tenho todas as garantias, quando eu não estou no controle, eu sinto vergonha. Alguém quer acrescentar? Eu lembrei de uma situação, mas aqui tá na gravação, eu fico com vergonha de contar. A situação que eu fiquei com vergonha, eu fico com vergonha de contar. Sim. Mas tem muito a ver com essa vulnerabilidade, né? Esse lugar de quase ser pega de surpresa, um lugar assim de... Eu fico as minhas defesas estão todas baixas, assim, né? Tipo, interessante. Eu tenho uma história complicadíssima, assim, que foi muito poderosa para mim, assim, de ultrapassar essa coisa da vergonha, que foi assim, acho que tem 2 anos eu fui convidada para participar do Festival da Deusa, em Florianópolis. E pela primeira vez alguém me chamou, eu levei um susto, me chamou para ocupar o lugar da velha sábia. E aquilo foi meio chocante, para mim era a primeira vez que alguém me chamava de velha ou me colocava nesse lugar. Tá? Mas eu fui, achei interessante, digo, vou, tal, não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa doida, gente. Eu, naquela semana, estava tratando dos dentes, não colocaram meu dente da frente direito. E eu cheguei em Florianópolis, meu dente caiu. E aí eu mandei botar, o cara não botou direito. E eu sei que eu estava em pleno Festival da Deusa, linda luz japonesa, quando eu dei um espirro e o meu dente fez uma hipérbole e sumiu no meio do mato. E aí você fica 2 horas assim,
no meio do mato não tem dentista, e o dente ainda não existia mais, porque eu não achei o dente. E depois você para com aquilo e eu fiquei desdentada, tá? No Festival da Deusa. E claro que eu fiquei evitando ficar assim muito exposta, porque eu estava me sentindo muito vulnerável, muito sem poder com aquilo, né? E aí foi muito interessante, porque eu tinha uma moça que estava fazendo um desenho lindo da deusa, e ela estava cobrindo os riscos de lápis com filô para as pessoas poderem pintar. Era um painel. E eu aí colei ali nela e comecei a ajudar. Ela estava desesperada porque não ia dar tempo. Eu comecei a ajudar ela a completar o desenho para as pessoas poderem pintar. E aí eu falei com ela da minha situação do dente, ela estava vendo, era visível a minha complicada situação. E aí ela disse: você sabe que eu sou designer de joias, eu vou fazer um dente para você. Aí eu falei: por favor, cravejado de brilhante. Brinquei eu com a situação. E aí foi lindo, porque no dia da minha apresentação ela me apareceu com um dente esculpido em vela. E eu botei e ficou perfeito. Vocês acreditam num negócio desse? Foi uma coisa tão bonita, assim, da compaixão dela por mim. E, ao mesmo tempo, eu pude fazer a minha apresentação com todos os dentes e dando gargalhadas e brincando com a história, porque ficou lindo. O dente que ela fez para mim de vela era uma perfeição, sabe? Mas eu tinha efetivamente passado 2 dias desdentada e eu acho que foi a minha grande iniciação da velha. Né? Mas, assim, essa coisa da vergonha... Maria, mas Hã? você já entrou na situação se sentindo a velha, Sim. né? Você já entrou na situação e o universo mostrou para você que também não seria nada demais. Você me contou essa história do dente quando você chegou de Não, o dente viagem. hoje em dia está emoldurado. Eu emoldurei esse dente. Mandei fazer uma moldura para o dente iniciático. É o ritual de anciã, hein, Maria? Meu ritual de anciã, menina. Fortíssimo. Fortíssimo. Mas tem a ver com essa Maravilhoso! Tem a ver com essa coisa da vergonha, porque nós mulheres, a gente tem todo um modelo no qual a gente tem que se encaixar. Então, você fica velha, você fica com o peito cai, não é? Como é que é ficar velha? Você sai daquele padrão do feminino modelar, perfeição, olha a perfeição aí. Belo, né? Que é uma tirania, né? Que é uma tirania. Né? Porque aí você não encontra nunca mais a beleza na velhice, é isso? É essa a ideia? Não tem beleza na velhice? Né? Nem na velhice, nem na gordice, nem nada disso. Nem na desdentadura. Nem na ruguice, nem nada, na verdade. É horror, né? Então, quer dizer, como é que é, né? E aí você tem que descobrir uma força interna, né, que compensa essa aparência, né, das coisas. E então a vergonha, ela também é um sentimento que pode ser, o que eu descobri é que ela pode ser propulsora de um encontro com a tua beleza interna, com a tua força interna, que é essa vulnerabilidade da aparência, que é uma vulnerabilidade do feminino, muito forte. Socialmente isso é uma tirania, mas que essa força interna é o que te permite ultrapassar essa vergonha tirânica que é imposta de fora para dentro. Os modelos, né? Os modelões. Agora, não é fácil, não. É um trabalhão. Agora, eu achei muito bonito ter tido o apoio de uma outra mulher nessa situação. Uma mulher mais jovem do que eu. Achei muito linda. Linda ela essa era história, linda. Maria.
eu tenho uma imagem, eu vou citar um homem que, assim, mas é uma imagem que eu gostaria que servisse para nós mulheres, que é do Silvio Santos, tá? Eu vou usar ele, mas eu acho que pode servir de inspiração, porque ele tem uma coisa assim que é incrível, tem uma cena que a calça dele cai. É assim, gente, no meio do programa dele, a calça dele cai. E ele, incrível, e assim, eu preciso reconhecer, porque o cara, ele foi genial, e ele deixou as calças caídas. Gente, essa imagem é incrível, assim, ele deixa as calças caídas e ele fala, caiu a calça do apresentador! Ha, 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 ha. Gente, quê, né? isso é poder. Isso é poder, né? E acho que, né, desse lugar, claro que daí cada um vai encontrar, né? Ele utilizando a sátira, a brincadeira, cada um vai encontrar força em algum lugar, né? Então eu gosto de trazer porque ela é uma cena que me inspira nesse sentido, assim, né? Como que eu num estado vulnerável eu posso trazer força para isso, né? Me colocar mesmo vulnerável. Aí você se despir mesmo, você fala, nossa, tô aqui sem dente mesmo, gente, olha aí. E vocês lembram de situações assim, de vulnerabilidade total? Não, eu não me lembro agora. Maria, mas eu acho isso aí, tudo bem, eu também acho que teria ficado me sentindo bastante constrangida com a situação, né? Mas eu vou também comentar uma coisa que o meu companheiro aqui, ele é de família, né, de judeus. E muito magro, muito alto, e tipo um Frankenstein, a aparência de um Frankenstein. Só que eu aprendi conceito de beleza com essa criatura, convivendo com ele. Por quê? Era a pessoa mais doce do mundo. Né? E muito amado. Né? Ele era cineasta, ele fazia um monte de publicitário, um monte de coisas. E aquela aparência dele, quando a gente ia à praia, ele muito magro e alto, imagina, um graveto assim, né? E eu, né, gostosinha, né, porque tinha 39 anos, aí ele ria, ele dizia assim, devem pensar, não posso falar isso também. Devem pensar, né? Porque eu todo magro, feioso, assim, ele dizia, né? O que não pensam, né? Do casal. Mas uma beleza de alma. É por isso que eu digo, o gordinho, o idoso, tem a sua beleza, porque a beleza é aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente vê. E eu aprendi com este homem. Né? Os meus amigos, uma ocasião, falaram uma bobagem, né? Assim, brincando comigo, mas falaram uma bobagem, mas brincando mesmo, né? Eu ri muito, eu digo, vocês ainda vão ficar apaixonados por ele, não deu outra, entendeu? Então, é assim, é muito bom com o universo quando a gente vai tendo a oportunidade de aprender essas coisas, né? Eu moro aqui desde 92, imagina, ele morreu em 2003, né? Então, foi um tempo muito lindo da minha vida de crescimento. Eu agradeço bastante. E é isso. Adorando eu hoje. Eu acho que hoje, não sei, acabou que a Jurema me chamou muito hoje, então, aqui, hein, Maria? Tá vendo só? E agora a gente vai entrar no seu tema, a mágoa. Vamos ver como é que é essa história da mágoa, a estrutura da mágoa, como é que ela se constrói, né? Mágoa, dor e sofrimento tem muito a ver com não perdoar. Mágoa é ressentimento. Então, eu revivo a dor. Acredito. Ressentimento. Eu revivo a minha dor. Exatamente. A pergunta Concordo, é assim,
O que eu não perdoo? O que é que me magoa? O que é que eu não consigo perdoar? Eu acho que, pelo menos comigo, até eu limpar, até fugiu o que eu ia falar. Até eu limpar esse sentimento, eu fico remoendo ele. Então, enquanto eu fico remoendo ele, dando valor a ele, Isso. aí eu mantenho a mágoa. E isso é o que faz mal. É o mecanismo da mágoa. Maria, repete as perguntas que você trouxe, porque na hora passou uma moto aqui, eu não escutei. Então, a minha pergunta é assim, a mágoa, a dor e o sofrimento vêm de uma incapacidade sua de perdoar. Você não consegue perdoar, então você se ressente e ressente e ressente e fica na dor. Isso é a mágoa, né? Exatamente. Enquanto não se limpa, eu chamo disso, né, que é o se perdoar, não consegue perdoar o outro. É exatamente isso. Então, a pergunta que eu fiz, Bela, é o que eu não perdoo? O que me magoa que eu não consigo perdoar? E engraçada a palavra, não sei se vocês percebem a palavra ressentir, eu acho incrível, né? Porque é o sentir ou né? ressentir. Você fica ali naquela coisa, naquela inana, né? Aquela coisa assim, círculo vicioso total. Nutrindo esse treco aí. Essa coisa. Essa coisa. Ódio preto. Que nem te pertence, né, Bela? Porque eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Qualquer emoção que venha dessas 5, a mágoa, ela realmente é mais complexa, assim, né? Mas essas 5 que eu comentei, gente, elas duram no máximo 6 segundos. E no budismo, o que a gente acontece depois disso é memória. É memória, é o que a gente grava, são as historinhas. Então, o budismo ensina uma memória coisa no sentido de sobre essa coisa, que é assim... Tinha uma professora minha que ela falava assim, que as emoções, elas são como nuvem. Desculpa, é que eu não sei se eu estou cortando, porque a internet não está muito boa. Não, mas é só isso. Ela disse que a emoção é como uma nuvem que passa. Ela é isso, ela passou. Não existe mais. O resto é só o que a gente poderia eliminar completamente. Eu senti, expressei, ponto, acabou. Então, no ensinamento budista, a gente tem assim, que a dor é real. A dor. Mas o sofrimento é o enredo que você faz em torno da dor. É muito isso, muito. Entendeu? E isso é ilusão. Né? Agora, eu tenho um mestre sufi que me deu assim, um ensinamento chave sobre o perdão. Eu sempre achei o perdão uma coisa assim, muito difícil. Eu achava que esse negócio de perdão é uma coisa muito cristã, muito de gente boazinha, que eu não era tão boazinha assim, que eu não conseguia perdoar porcaria nenhuma. Aí ele me deu um ensinamento que mudou a minha relação com o perdão, que é o seguinte: o perdão, ele disse assim para mim, Maria, presta atenção, o perdão é simplesmente quando você desiste completamente de querer que o passado tenha sido diferente do que foi. Não é fabuloso? Isso, para mim, gente, foi uma libertação. Repete devagar que eu vou anotar. Não, vale a pena, porque essa é preciosa, muda tudo. O perdão é simplesmente quando você desiste completamente de querer que o passado tenha sido melhor do que foi. Pum, puf, sumiu a bolha. Porque você não pode fazer nada a respeito desse passado.
Então, você simplesmente admite que ele foi assim, que era a maturidade que se tinha naquele momento, tanto a sua quanto a do outro. E você solta isso. Isso é perdoar. Porque não há nada a fazer. Já foi. Não é bom isso? Libertador mesmo. Libertador. Gente, deixa eu contar uma sincronicidade. Eu peguei um caderno, tava aqui, e para anotar minhas coisas, tá aqui. É um caderno que eu tenho. E eu lembrei que é um caderno. Gente, vocês não vão acreditar. É um caderno. Olha aqui do que eu tô falando nesse caderno. Ó, Das emoções. incrível. Ou seja, dando seguimento ao seu Nossa. estudo de emoções. Temos um Juremar dedicado a isso. Né? Queria fazer um complemento, voltar na vergonha. Tem essas emoções. Ele diz que as emoções compostas e a vergonha está dentro dela, que são as emoções que são misturadas. E a vergonha é o desejo de fazer e o medo de ser descoberto, de ter sucesso ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é o Ou de não desejo ter de sucesso, fazer. né? Ou de não ter sucesso, por exemplo. Eu De tenho ser um descoberto. neto super talentoso, né? Muito musical, um menino até extraordinário assim, em relação à média. E ele, como ele é muito tímido, ele morre de vergonha de se apresentar. Porque como ele é muito bom, existe uma expectativa de que ele faça uma apresentação espetacular, então ele não faz. Ele entra em pânico, né? De vergonha. Não é pânico, é vergonha de não ser o que as pessoas gostariam que ele fosse. A gente tem muita coisa de querer. Performance, né? Não, a gente quer muito responder à expectativa do outro, Outro. né? Isso. E isso eu acho que é uma das grandes travas da humanidade, né? Uhum. Que a gente tem que é esse caso e que todos nós já passamos. A gente tem, Com certeza. nós vamos ter histórias de que como a gente trava porque você acha que o outro vai estar esperando o quê de você, né? Isso. E o mais interessante é que muita coisa que a gente conhece, né? Mas a gente, por exemplo, você falou isso da mágoa, achei lindo, mas tem hora que eu olho e falo assim, mas como liberta isso, gente? Porque parece que fica, né, a gente sabe, a gente trabalha, mas aqueles ranços que a gente tem, eles ficam, né? A mágoa é um ranço, né? Até que eu não sou uma pessoa tão magoada, porque quem é raivoso não é tão magoado, né? Uhum. Mas claro que eu tenho minhas mágoas. E aí, às vezes, eu fico, gente, para que essa mágoa? Isso que você falou, achei perfeito, deixa passar. Mas de vez em quando ela volta, né? De alguma forma, né? Porque ela é um registro de memória muito profundo. Mas se você tem a compreensão de que não há nada a fazer a esse respeito, nada, né? E que ela é ressentimento, ou seja, ela é um retorno do Jedi que não interessa a ninguém, né? Vamos combinar. Uhum. E ela está ligada também, a mágoa está ligada à questão da culpa também. Elas são primas irmãs, né? Porque a culpa é uma coisa... Eu tenho um estudo que eu fiz quando eu estudei Enneagrama, que me fez entender também uma coisa que foi muito útil para mim, que era assim, o tal do medo, que ela falou, né, como uma das emoções primárias, ele assim, se manifesta como culpa em relação ao passado, medo no presente, que se transforma em preocupação com o futuro. Mas todas elas são energia do medo estendidas no tempo, né? Bela, isso faz sentido para você? Eu perdi porque eu precisei abrir a porta pro Cássio. Você pode repetir, por gentileza? Posso, estou falando assim, que o medo, ele vem junto, ele é um pacote. Ele é um pacote, porque a energia do medo distribuída no tempo é assim, medo no presente, culpa em relação ao passado, que é o que faz o medo acontecer no presente, e preocupação com o futuro, porque eu vou ser punido, eu fico esperando a punição.
mas é tudo a energia do medo estendida no tempo. Culpa, medo, preocupação. É uma energia só no tempo e espaço. E quando a gente deixa aí, tudo flui. Sim. Né? Porque é assim, eu estava fazendo um trabalho que eu ainda não domino a história de vídeo, né? Que eu quero aprender para poder estar fazendo os trabalhos. Então, o colega que ficou de fazer, um querido, como se fosse meu filho, ficou de fazer e, tipo assim, eu tinha que te entregar o trabalho rápido, levou quase 3 meses, eu querendo já morrer. Falei com ele, se você não tem condições de fazer, você passa que eu vou buscar alguém para fazer. Não, não, não. Aí quando eu disse isso para ele, aí tipo assim, liguei para você e falei, Maria, isso assim, que tal pegar tudo que você tem? Aí você falou, perfeito, acabou. Entendeu? Que deixei ir. Né? Mas por quê? Porque era para Maria que eu tinha que entregar aquele trabalho, eu não podia, assim, é importante demais, eu não, seja lá quem for, podia ser as meninas, podia ser Bela, que eu não conheço, mas era Maria, mais ainda importante para mim, entendeu? Então, como que a pessoa se lixa para o seu trabalho e é uma pessoa que te gosta muito, querida, mas no momento que eu deixei ir, que eu tive um insight, liguei para você e falei, Maria, um exemplo que eu estou citando, né, que aconteceu de fato. Maria, que legal, Ana, vamos fazer assim. Acabou, tudo fluiu. É muito interessante É muito lidar. mais simples, né, de resolver. Porque eu acho que tem a ver isso que eu estava falando, porque a gente acha que o medo é um sentimento, né? Mas, na verdade, o medo é um disparar da imaginação, uma função da mente, né? Porque você começa a inventar uma história, né? E vai que vai com a história, um negócio maluco, um negócio que, de repente, não era nada, vira uma coisa enorme, né? E é uma nuvem mesmo, como disse a Bela, né? De repente, você faz puff, e aquilo some, né? Você dá um destino àquele negócio. Dá para reconhecer isso também? Então, tem a questão do medo, que ela é trazida como uma emoção primária, né? Que eu falei, brinquei não, enfim, trouxe a Marta, né? Que é essas 5 emoções primárias. E essas e o medo entra dentro dessa essa emoção primária, por que ela é dita por primária? Porque ela não está no neocórtex. Ela não vem de um raciocínio, ela vem do cérebro reptiliano, que é o nosso primeiro cérebro, vamos dizer assim, né? E então ele é um instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua à noite, nós, mulheres, numa rua escura, eu vou ter medo. Porque isso é instinto, é defesa, é luta ou fuga, entende? Inclusive, o medo, ele nos protege, porque é de alguma forma uma evolução, no sentido de que se eu não tivesse medo, eu andaria, sei lá, na beira de um prédio de 50 andares, na rua, não importa que hora. Então, o medo, ele traz essa memória, que daí aí que eu falei assim, eu fiquei refletindo, né, sobre o que você trouxe, Maria. Então, ele traz essa memória das nossas vivências, da nossa história cultural, de tudo isso, mas ela agora esse limiar, né, quando o medo paralisa ou quando o medo ele simplesmente eu não ando numa rua escura. Então, isso é o que o João vai chamar de um medo maduro, tá? Mas o que eu estou dizendo que não é emocional, que é um engendramento, é um disparar mental, é, na verdade, uma projeção mental ou um processo de quase que uma saída do corpo, porque você começa a imaginar o que vai acontecer e que nada daquilo existe, de fato. Esse é um medo, igual a raiva explosiva, esse é um medo paralisador,
que é um medo totalmente inútil, que só te tira energia, ele não protege. Pelo contrário, ele inclusive atrai negatividade. Estudando Eneagrama, por exemplo, a gente estuda que os tipos mentais, cujo núcleo é o medo, né? Tem sempre aquela coisa, por exemplo, fulaninho é médium, tem que desenvolver. Por que tem que desenvolver? Porque ele é uma antena parabólica. E se ele não sabe lidar com essa capacidade dele de sintonizar, ele pode só, movido pelo medo, ele pode sintonizar só com negatividade. Não tem aquelas pessoas a quem tudo lhes acontece? Sim. Né? Tem uma coisa dizem que são típicos tipos 6 de Eneagrama, essas figuras. Que é uma imaginação enlouquecida. Eu adoro Eneagrama. Eu também amo. Eu trabalhei muito. Eu tenho um livro em casa. Eu trabalhei muito com isso, né? Que legal, Maria. Anos e anos e anos. Então, a questão do medo, que daí assim, né? Porque ele é essa emoção primária, então, nesse sentido, tipo, de proteção, ela tá nessa função primária, vamos dizer assim. Sim. Quando porque as emoções, elas podem ser manifestadas da forma secundária, que a gente chama de emoção elástico, né? Que é uma emoção que ela acontece, a situação acontece aqui, só que quando ela fica exagerada, quando o medo é exagerado, quando é esse medo extremo que paralisa, ele tá ligado a uma situação do passado, um trauma, alguma situação, situação traumática. Lá. Então, ele não porque toda emoção primária ela é uma emoção geradora de energia, ela é positiva, vamos dizer assim, né? Ela é natural, ela é positiva. Agora, quando ela é exagerada, quando ela é exacerbada, possivelmente ela não é de agora. Então, esse medo que é too much, assim, demais, possivelmente ele está ligado a questões, né? E aí é legal investigar, é legal fazer constelação, é legal fazer terapia, é legal mapear. Porque senão aquilo vai começar a te impedir. Pode não ser dessa vida. Hã? Pode não ser dessa vida, pode não ser da infância, pode ser ligado à mãe, ao pai. Pode ser de ancestral. Tá? Eu acho ancestral, né? Pode. Eu gosto muito da ideia do ancestral. Como as mulheres, por exemplo, pegam muitas coisas das mulheres, da família, né? As histórias que trazem, né? Que a gente vem trazendo, né? Porque a gente tem um passado, o passado das mulheres é muito, muito pesado, né? Muito pesado, é de muita limitação, é de muito assédio, é muito difícil. Não é bolinho, não, gente. Não é bolinho, não. É uma bagagem pesadinha que a gente As coisas que a gente precisa resolver aqui não tá fácil. E você sabe, Maria, não sei se você sabe, mas eu sou consteladora, eu estudei constelação. E a gente chama dos campos, né, os campos mórficos. E esses campos, né, por exemplo, o feminino. Quando a gente abre um campo do feminino, é um campo realmente muito doloroso. Quando a gente abre o campo indígena, são campos assim extremos. Eu participei de várias constelações de indígenas e tal, várias. É pesado o negócio. E a gente está entrelaçado a tudo isso, mesmo que não esteja na nossa família. Até porque nem existe nossa, né? A gente é a família Terra. Então, todos os animais, tudo que só... Eu ainda sou dessa, assim, né? De incluir a Terra como esse ser vivo mesmo, né? O que a gente está fazendo para a Terra não é à toa que tem tanto ser depressivo, não é à toa que tem tanta gente morrendo do coração. A Terra está em estado de... Gente, quando eu vejo um bicho desse que morreu no Pantanal, por azar, outro dia eu vi uma cobra dessa. Cara, eu me encho de emoção que eu não consigo ver, sabe assim? Isso que você está falando bate muito para mim, porque realmente bate na emoção mesmo, entendeu? Não é uma frescura, não sei quando. Essa cobra que eu vi, a cobra torradinha, gente, não vou nem te falar, porque. Falei, cara, imagina, fugindo do
fogo, que situação de medo, né, Agora eu fico sem ar. Né? E a gente capta, né? Assim, eu não entendo muito assim de astrologia, eu entendo que entra para mim pelos poros, né? O tarô, a astrologia eu não sei fazer, eu não sei ensinar, mas que eu entendo que existe isso, assim, né? Essa energia maior, né? A interconexão, né, de tudo, né? É bem isso, né? Essa teia da vida, né? Essa teia da vida. Né? Os planetas super inclusos, né? Assim, daí é que eu falei da astrologia e das mitologias, né? Se a gente for ver as mitologias, né? Eu tinha muito Tem interesse mais em aqui uma duas, dessas. assim, para a gente depois investigar. Eu não vou nem tratar delas aqui agora, tá? Mas eu acho importante a gente se abrir para fazer uma investigação desse mundo interno em relação a essas emoções. E eu linkei aqui, eu anotei mais duas que eu acho que vale a pena a gente investigar. Uma é a apatia. A apatia como um processo de procrastinação de si, um esquecimento de si, um adiamento de si. Sabe essa coisa? Eu não sou tão importante, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, deixo para amanhã, para amanhã, para amanhã, e vou me adiando. Isso também é muito difícil, também é uma coisa muito ruim, que a gente precisa mapear, entender por que eu faço isso, porque isso atrasa muito a vida da gente. E, por último, a diferença entre avidez e desejo. Entre o quê? Avidez e desejo. Porque na avidez eu nunca fico satisfeita. Eu sempre preciso de mais, e mais, e mais. E no desejo eu proponho e vou buscar a satisfação disso. É diferente, né? Quer dizer, depende de como você... Não, a gente não sabe nunca ao certo de colocar o desejo. Mas eu acho o desejo uma coisa legal. Eu acho que o desejo te move. Eu vejo o desejo como uma coisa dessas primárias aí, motivadoras e impulsionadoras e tudo mais. Mas quando ele vira avidez, é um horror. Né? Porque aí Acho que você pode ser nunca está do satisfeito. consumismo, né? Acho que de Oi? um consumismo que a gente vive hoje, ele está Sim. muito ancorado nessa avidez, né? É uma insaciabilidade de tudo. Na verdade, é isso, né? Uma coisa que não tem fim, né? Como carioca, eu diria que a corrupção não tem fim. É verdade. Gente, Mas eu sou carioca e não sou corrupta. Não, a gente não, a gente fica, eu fico pasma, assim, né? A última semana é uma coisa de você ficar assim, estarrecido. Fiquei estarrecida É a vida bilhões. Bilhões para os advogados. Você também ficou com... Seu queixo foi no joelho? O meu foi no joelho. 240 bilhões para pagar os advogados, comprar juiz, quem é ele? etc. O que é isso, gente? Não, mas assim, é impressionante, porque take, já veio, né? O que essas pessoas querem, né? Aonde passa essa humanidade, né? Essa coisa da avidez é bem isso, né? A gente via aquela lava-jato, aquelas fortunas, né? Bilhões e bilhões, o Cunha, e não tinha mais nem onde enfiar dinheiro, o Cabral não tinha mais nem onde enfiar dinheiro, ele não tinha mais nem necessidade, mas continuava roubando compulsivamente. Acho que foi na Bahia, o cara tinha um apartamento só para ter dinheiro. Deve ser muita falta dentro, né? Muita louco. Falta dentro, muito buraco dentro. Eu queria fazer uma proposta de um exercício para estimular o timo antes da gente sair, porque eu vou precisar sair 9 horas. Maravilhoso. É um exercício que é bem simples e pode se fazer todos os dias. Massagem, né? Não. E assim, Maria, deixa eu te falar. Gente, eu acho incrível. Eu amo viver. Eu acho muito incrível essas sincronicidades da vida.
quando a Maria começou a falar antes de você falar do timo, e eu já vou falar, eu vou falar o exercício que eu estava fazendo ele, quando a Maria começou a falar, gente, eu fiquei impressionada, daí eu falei, como assim? E eu estava estimulando o meu timo. Será que ela viu? Será que ela viu? Viu e tava... Então, esse é um estímulo do timo que é quando realmente, né, quando a gente sente medo, quando a gente está muito, ele é como se essa glândula ela espremesse, ela não liberasse. Isso ajuda muito na a liberação desses tezinhos. Eles ajudam muito na nossa imunidade. Isso. Então, é um exercício bem simples. A gente fecha as mãos assim e bate no peito. Dá batidinhas assim. Pode ser também com os dedos, mas você bate aqui bem dá umas batidinhas assim, ó. Imaginando até. Daí pode usar até a imaginação, né? Bem no meio, bem no osso externo aqui. Daí você dá essas batidinhas aqui. E ele estimula a timo e solta vários tezinhos que nos fornece. Tezinhos para todos os lados, tesõezinhos. Tesõezinhos. E é isso, gente. Acorda de manhã, faz e o caso. E assim, é legal, eu lembro da minha professora trazer que no pulsar do coração, isso, é legal. Que é você faz, tipo, como se fosse 2. E é até gostoso, assim. É gostoso. Foi pensar que a gente fazia isso na missa, minha culpa, minha máxima culpa, hein? Tava estimulando o timo, nem sabia! Nada, mas olha a culpa que botava lá. É verdade. Ai, meu Deus. A palavra tem poder. Mas o timo é mais, minha filha, não vem não. Eu acho que o bacana disso tudo é a gente se dar conta de que a gente tem alguns poderes, no sentido de que, através da compreensão, a gente pode começar a transformar. Quando a gente se sente muito mal, a gente tem ferramentas. Para isso servem todas essas ferramentas que a gente adquiriu: a dança, a respiração, a meditação, o eneagrama, o estudo da psicologia, a música. Todas essas coisas são fabulosas, né? Ferramentas de transmutação energética e expansão do campo. Ok? E eu queria pedir muito para que a gente trabalhasse com isso de forma consciente, nós, tecoimãs, para sermos mulheres com o campo expandido. Por quê? Porque aí tem um outro estudo do tal do Hawkins que vai dizer o seguinte: se você é uma pessoa iluminada, digamos assim, uma de nós mas uma pessoa feliz, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa pacífica, o seu campo expandido interfere e beneficia no campo de todas as pessoas que estão à sua volta. Assim como uma pessoa com baixa frequência energética, com essas emoções horrorosas, drena a energia de um monte de gente. Então, que a gente possa ser uma bênção ambulante, uma bênção andante sobre a Terra. Que a gente possa caminhar sobre a Terra trazendo benefício para as pessoas que estão à volta. E a gente fazendo isso, quer dizer, se cuidando e trabalhando o campo energético da gente, a gente está trazendo benefício para a gente, se fortalecendo, fortalecendo a nossa tribo de mulheres, que é uma coisa importante nesse momento. O mundo vai precisar dessas mulheres. Nós somos essas mulheres. E que a gente possa estar espalhando essas bênçãos no mundo. Tá? Muito feliz de encontrar com vocês hoje. Acho que a gente fez um belo de um trabalho. Tá tudo gravadinho, eu vou poder compartilhar essa nossa conversa super bonita com as outras tecoimãs. E no próximo encontro da gente, que é segunda-feira, dia 21, a lua crescente em Sagitário, olha que lindo.
Dia Mundial da Paz e Dia da Árvore. A gente vai estudar da nossa mandala florestal, divindades árvores, as mulheres árvores, a natureza da vida, morte e vida, que é essa capacidade das árvores de crescerem, darem flor, darem fruto, essa coisa da primavera. Aí o fruto cai no chão, né? E nasce outra árvore enorme, maravilhosa. É uma repetição que é uma repetição de evolução. E se transforma em mata. Olha que coisa linda. Que protege a água das emoções, da terra. Então, assim, meu convite é para a gente trabalhar essas emoções, para a gente se transformar em mulheres árvores. E no próximo encontro a gente vai dançar. Uhul! Aí tem uma outra coisa que é o seguinte, recomendo que todas, quem não tem o livro, Juremar Yaci Waruá, que se inscreva no site do Instituto Si, porque lá você recebe de graça, quando você se inscreve, o PDF do livro, tá? E aí no livro você olhar como se faz um cajado, como se consagra um cajado para se conectar com a ancestralidade da terra, ou seja, para se conectar com a ancestralidade do Juremar onde você estiver, porque todos os lugares da terra são um Juremar. Estou metida, ó. Cajado, ó dela, cajado consagrado. Eu também. Maria. Feito lá, né? Então, uma semana para a gente usar esses cajados, tá? Cutucar a terra e acordar esses ancestrais, para que eles possam estar nos vendo, dando os passos, seguindo as pegadas deles e dando passos conscientes, dando passos maduros, dando passos que trazem benefício para as mulheres dessa terra e para todos os seres. Ok? Ok. Maria. Que a nossa prece seja poderosa, que a gente faça chover no Pantanal, na Amazônia, porque a gente é capaz disso. Nós somos bruxas, não se esqueçam. É só a gente não acreditar que nós somos pessoinhas normais, que dá tudo certo. Pessoinhas normais não fazem nada de interessante. Maria, eu queria que a Bela falasse as 5 emoções primárias. Ai, claro, Tere. Lembra da Marta? Sempre eu vou te apresentar a Marta. E daí é medo, amor, raiva, tristeza e afeto. Oh, obrigada. Essas são as primárias. Uhum. Muito bom. Agora você me diz, por que amor e afeto estão separados? É afeto ou amor e o outro é alegria, desculpa. Isso faz mais sentido para mim. Afeto, amor. Eu não estava entendendo esse afeto. Afeto e amor, para mim, era a mesma coisa. Isso. Alegria faz sentido. Alegria. É alegria, o outro A é alegria. E o afeto ou o amor, né? Alguns falam afeto, outros falam amor, mas... Desculpa. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Estava afetada aqui. Estava afetada. Estava tão afetada. Aí fiquei alegre. Mulheres, foi bárbaro o trabalho. Eu agradeço muito porque essa conversa da gente vai ser muito inspiradora para muitas mulheres que estão sentindo coisas esquisitas e que não sabem nem por onde começar a lidar com isso. A gente aqui não vai se propor a dizer que a gente não vai sentir mais, porque a gente sabe que vai, mas a gente vai conhecer um pouco mais por que essas coisas surgem e de que forma a gente pode se nutrir, se fortalecer para poder lidar melhor com essas emoções e transformar essas emoções negativas numa coisa mais breve, numa coisa mais focada no combate a elas. Né? O conhecimento da natureza delas, por que elas surgem, como que elas vão embora, o que eu posso produzir para isso ir embora. Aliás, eu não falei nisso, acho que eu vou terminar com isso. A gente fez um mapeamento no último encontro das emoções que eu podia provocar no sentido de neutralizar essas emoções negativas.
Então, por exemplo, o antídoto para a raiva é a confiança. É o quê? A confiança. Não entendi. O antídoto para a raiva é a confiança. A confiança em si, a confiança no outro, a confiança em Deus, na existência. É o que faz passar a raiva mais rápido. O antídoto para a vergonha é aceitação e aprendizado. O antídoto para a culpa, aí há controvérsias entre as mulheres. Porque tem gente que diz que a transgressão é bom, que é para você não ser essa perfeição, assumir que você não é mesmo uma perfeição e ser a transgressora desse conceito, né? E o outro é o reconhecimento do próprio valor. E o antídoto para a mágoa é o perdão. Isso foram as coisas que a gente mapeou nesses 2 encontros que a gente teve sobre as emoções negativas. E karmas ancestrais e coisas que tais. Queria agradecer imensamente a presença de cada uma de vocês aqui, a abertura, a disponibilidade para falar das suas visões de mundo e de visões de mundo interno, né, de experiências pessoais importantes, e que a experiência de cada uma possa servir, né, de inspiração para as outras poderem se ver, né, e se trabalhar com profundidade, com integridade, inteireza. Gratidão. Gratidão, Maria. Gratidão, amigas. Muito bom. Um beijo bem grande. Vocês se incomodam de eu publicar isso para as mulheres que estão no grupo? Eu estou botando no grupo do Telegram, tá? Um pouquinho mais fechado. E no YouTube fica, para algumas pessoas que às vezes precisam, eu passo o link no YouTube. Eu estou botando no YouTube, como é que ele chama aquilo? Não é público, Não listado. Não listado, tá? E no Instagram eu estou botando o link para o YouTube. Eu estou subindo tudo para o YouTube e aí boto os links no Telegram, tá? Okay. Se alguém se sentir incomodado, fala também, porque eu não quero expor ninguém, tá? Mas eu acho que a gente está se expondo o benefício das pessoas que não conseguem nem chegar ainda. Sim. Né? Mas daqui a pouco a gente vai estar mais no tiro. Tá bom? Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ai, que medo. Que nada. Tchau, Teco Irmãs. Teco Irmãs, muito boa noite. Boa noite. Buenas. Até. Até. Tchau. Tchau. Queridas.